Então, vamos começar. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí, que vão entrar, já entraram. Samuel, primeiramente agradecer a tua disponibilidade em investir um pouco do seu tempo aí conosco, né? E para começar, acho que seria interessante você fazer uma rápida apresentação tua, né? Falar quem é o Samuel, né? O que você tem feito aí na XP, e depois a gente manda dar sequência aí em relação ao tema que a gente vai falar hoje. Perfeito. Bom, boa tarde, quase boa noite aí, dependendo do teu fuso horário. Eu sou analista de fundos. Eu comecei a minha carreira na engenharia, nos primeiros 3 anos profissionais, engenharia de produção, mas desde 2009 vim para o mercado financeiro e, por coincidência, né, não vou dizer que era eu que escolhi desde que eu entrei na faculdade, não foi isso, mas eu acabei caindo numa gestora de patrimônio lá em 2009. E dentro desta gestora de patrimônio, ela era muito pequenininha, ela tinha uma estrutura lá atrás de agente autônomo. Quando agente autônomo, ninguém nem sabia o que era ainda, 2009. Ela tinha uma licença de gestora, uma de agente autônomo e uma de consultora, né? Tinha ali os 3 veículos. Enfim, eu caí lá e a tarefa que me deram quando eu comecei foi de acompanhar os fundos de investimento, que eu nem sabia o que era na época. Então, comecei minha carreira como analista de fundos de investimento lá em 2009. Passei por diversas instituições ao longo do tempo. Essa era uma boutique pequenininha, infelizmente não foi muito para frente. Quando eu vi que não estava muito bem ali, eu fui para um banco canadense chamado Royal Bank of Canada, RBC, que tinha operação aqui no Brasil, uma operação só de wealth management, de gestão de patrimônio. De lá, eu fui para uma empresa chamada GPS, que posteriormente foi vendida para um banco suíço chamado Julius Baer, é um dos grandes family offices do Brasil, multifamily offices. E depois da GPS, eu fiquei numa empresa italiana chamada Azimuth, no braço de gestão de patrimônio deles, como responsável ali pela gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas. Então, eu olhava não só os gestores, né, mas olhava a alocação dos clientes como um todo. Tá? Eu fui até 2019 na Azimuth, fiquei 4 anos lá, e em março de 2019 vim para a XP para estruturar o time de análise de fundos. Tá? Existia um time de análise de fundos e o diretor responsável por essa área, que até hoje é o diretor, o Gustavo Pires, ele queria dar uma robustecida no time, nos processos, ter mais processos, ter automatização. E ele, depois de 9 meses de namoro, ele acabou me convidando. Então, eu vim para montar esse time, fiquei 2 anos tocando o time de análise de fundos, todos os fundos da plataforma, fundos imobiliários, fundos internacionais, fundos de previdência, passavam ali pelo nosso time. E há cerca de 2 meses, dentro aqui da XP mesmo, eu migrei. Eu vim aqui para o braço de gestão, para a XP Allocation, é uma das gestoras do grupo, ser o responsável pelos fundos de fundos da família Selection. A gente vai explicar um pouquinho para vocês por cima, né? A gente vai falar um pouco mais de cenário, o que os gestores estão pensando, depois a gente entra um pouco nesse detalhe, mas cá estou, né? Hoje eu sou responsável pelos fundos de fundos da família Selection, olhando fundos de renda fixa, multimercados, fundos de ações, locais e internacionais. Não, legal, bacana. Sucesso aí para você nessa área aí, nesse braço de gestão. Obrigado. Que dê tudo certo. E conta, acho que você tem uma apresentação aí para a gente, né? Acho que seria bacana você explorar aí um pouquinho como que está a indústria, enfim, e aí depois a gente entra um pouquinho mais específico nos produtos. O que você acha? Tá bom. Não, você manda. Você precisa me habilitar a compartilhar minha tela. Peraí. Vê se agora foi. Agora foi. Share. Tá. E aí, Thiago, bate-papo aqui, tá? Fica à vontade para me interromper, para fazer pergunta. Eu não sei se o pessoal está aí mandando pergunta no chat ou como que você organizou, mas, cara, tô aqui, bate-papo, tá? Apesar de eu ter um PowerPoint aqui e tal, poxa, não se prendam a ele, tá? Isso aqui é só um suporte para a gente bater esse papo, tá bom? Beleza. Então, tá bom. Assim, para a gente botar a bola no chão aqui e ter uma conversa, eu queria falar para vocês um pouco do que nós temos visto junto aos gestores de fundos aí da indústria. Tá?
A gente todo mês conversa com dezenas, literalmente dezenas de gestores. Os gestores com os quais eu não consigo falar, ou eu prefiro não falar porque não precisa, eu leio cartas mensais, então é uma forma de se comunicar com os gestores muito boa. Tem uma forma muito legal que não existia quando eu comecei, que são os podcasts e os vídeos no YouTube. Tem muito gestor produzindo podcasts aí, eles fazem a carta mensal, mandam por e-mail ou disponibilizam nos seus sites, e tem outros que, além de fazer isso, eles gravam um podcast falando das cartas. Então, eu acho sensacional, porque às vezes domingo, andando de bicicleta ali de manhã, eu boto meu fone, é desaconselhável, né, por quem anda de bicicleta, mas eu boto meu fone e vou escutando lá um podcast. Geralmente eu coloco na velocidade 1.2, 1.5, dependendo do gestor. Então, tudo isso daqui, eu tentei dar uma resumida bem forte para vocês, tá? Eu queria começar aqui falando um pouco dos fundos de renda fixa, tá? Eu quebrei em 3 grandes seções: fundos de renda fixa, multimercados e fundos de ações, tá? O que a gente tem visto aí no universo dos fundos de renda fixa? Fazendo um pouco de uma retrospectiva, os fundos de renda fixa, no ano passado, os fundos de renda fixa pós-fixados, né, aqueles tidos como mais conservadores, os fundos que rendiam ali, quando a gente olhava mais o percentual do CDI, lá atrás, 110 do CDI, 115, esses caras sofreram demais. Eles tiveram retornos de -2, -3, -4, -7. Teve muitos fundos que caíram assim, substancialmente. Por quê? Porque houve uma grande crise técnica. Que raio que é essa crise técnica, né? Tinha muito mais vendedor para os ativos de crédito do que comprador. Isso no âmbito da pessoa física, no âmbito da pessoa jurídica, institucional. Muitas vezes, o pessoal um pouco mais antigo de mercado, para sacanear, fala: por que a bolsa caiu hoje? Tem mais vendedor do que comprador. Parece bem idiota essa explicação, mas assim, ela explica de fato 90% das coisas. E foi isso que aconteceu, tá? Os investidores em geral ficaram um pouco em pânico, precisaram resgatar dos seus fundos para cobrir perdas na bolsa ou para aproveitar barganhas na bolsa, resgataram dos fundos de renda fixa, só que todo mundo fez isso ao mesmo tempo. E o que aconteceu foram aquelas quedas com as quais ninguém estava habituado. Ninguém, tá? Os gestores não esperavam que um fundo conservador pudesse cair 4%, 5%. Vocês, investidores, não esperavam. Nós aqui, que somos alocadores, não esperávamos. Você viu como um grande teste, uma experiência amarga, o remédio, né? Dificilmente o remédio é docinho, né? Tirando que os remédios para criança, mas foi um remédio amargo ali para nós entendermos que os fundos de renda fixa pós-fixados também oscilam, também tem volatilidade, tá? Também tem risco. Isso foi um aprendizado ruim, assim, em termos de quando você recebe o aprendizado, né? Quando você recebe aquela palmada lá nas costas, né? Para não dizer em outro lugar, quando você é criança você não gosta, mas muitas vezes funciona. Enfim, eu estou falando tudo isso por quê? Porque desde que os fundos caíram bastante lá em março e abril do ano passado, eles vieram numa trajetória de recuperação muito forte, tá? Felizmente, quem teve o privilégio ou a capacidade ou a visão de não resgatar, recuperou tudo. Sim, voltou tudo a performance dos fundos, porque não houve default, não houve calote, não houve uma crise de qualidade nos ativos de crédito, embora essa recessão gigante no Brasil, com certeza, tenha colocado em risco alguns setores específicos. Mas para esse tipo de fundo de crédito que eu estou falando aqui, que são os fundos de crédito mais high grade, né, aqueles de risco baixo a moderado, não houve uma deterioração do crédito. Tá? Então, de lá para cá, nós tivemos aí 12, 13 meses seguidos de boa performance, e agora em maio a gente viu um repeteco disso. Tá? O cenário em geral foi muito bom, né, que eu coloquei nesse primeira linha aqui, no primeiro tópico, né, o bom humor com os ativos de risco em geral prevaleceu, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e isso fez com que os fundos, na média, retornassem mais uma vez, não só no terreno positivo, mas com retornos bem acima do CDI. O que é bem acima do CDI? Se o CDI deu ali 0,27, 0,28, os fundos deram 0,40, 0,45% ao mês. Tá? É bem longe daquele 1% que os mais antigos estavam acostumados, mas pelo menos é acima do CDI. Tá? Uma coisa que a gente olha bastante, que é esse segundo tópico aqui, é a liquidez dos ativos no que a gente chama de mercado secundário. Né? O que é o mercado secundário? Eu comprei uma debênture da Vale que vence em 2028. Eu não preciso segurar esse papel até 2028. Eu posso vendê-lo a qualquer momento, desde que haja um investidor secundário, eu sou o primário, né?
desde que haja um investidor secundário querendo comprar de mim. E se esse investidor secundário comprando de mim está disposto a pagar um prêmio pelo meu ativo, ou seja, se ele acha que o ativo que eu tenho é bom, o que acontece? Eu tenho um ganho extra, tá? E quando esse ganho extra é verificado, a gente diz, tem um termo técnico aqui, um jargão, a gente fala que teve o fechamento do spread de crédito. Quem, por acaso, vê lives de gestores aí ou acompanha as cartas mensais de fundos de renda fixa, já deve ter visto muito esse termo aqui, tá? Mas esse termo técnico continuou ocorrendo, tá? Houve o fechamento dessa taxa de retorno exigida no mercado secundário, que é sinônimo de valorização dos ativos, e isso foi um dos pontos fundamentais para que os fundos continuassem performando bem acima do CDI, tá? Fora isso, tem um outro termo que vocês ouvem bastante, que é esse tal de carrego dos fundos, tá? O que é o carrego? Se eu pegar a média ponderada ali das taxas dos ativos da minha carteira, tem um fundo aqui, um ativo, uma debênture que paga CDI mais 4. Aí tem um CDB que paga 250 do CDI. Aí tem uma letra financeira que paga CDI mais 2. Se eu faço a média ponderada dessas taxas, a gente chama isso de carrego do fundo, tá? A média ponderada ou o carrego dos fundos continua em patamares superiores ao que a gente observava antes da pandemia. Então, isso é bom, tá? Porque a qualidade média ali das empresas está igual ou melhor, tá? Muitas empresas se beneficiaram dessa crise, por incrível que pareça, né? Um setor ou outro foi muito prejudicado, como aéreas, como uma empresa como a CVC, por exemplo, de turismo, mas na média não houve uma quebradeira aí, né? Pega até lojas de roupa, por exemplo, as que estão no mercado de capitais, né? Como uma Lojas Renner, por exemplo. Assim, ela não ficou mal, porque ela tinha muito caixa, tinha acesso ao mercado, ações listadas em bolsa. Quem ficou mal e sofreu e quebrou é a concorrente dela, pequenininha, lá no calçadão de uma cidade do interior. Esse sim se deu mal, tá? Mas, no geral, a qualidade dos ativos não se deteriorou tanto quanto o mercado achava, e as taxas de carrego ainda continuam em patamares superiores aos que a gente observava antes da crise. Então, tanto esse fechamento do spread de crédito quanto do carrego são fatores que continuam beneficiando os fundos, tá? Existe dois índices que a gente olha bastante, tá? Que são esse aqui chamado de IDEX, que é um índice de debêntures, e o IDA, que também é outro índice de debêntures. Eles servem como se fossem os ibovespas aí, desse mercado de crédito, tá? E o que a gente observou é que teve uma alta média das debêntures aí de 0,44 no período. Então, foi bom, tá? E esse carrego médio que eu falei, que eu tentei explicar aqui, das debêntures mais líquidas do mercado, está em torno de CDI mais 1,8% ao ano, tá? Isso aqui são tudo taxas anualizadas. Então, se o CDI está rodando ali em torno de 3,5% hoje, a média dessas debêntures líquidas de grandes empresas está dando esse 3,5% mais 1,8%, que hoje seria equivalente aí a 5,2%, 5,3%. Não é nada comparado aos 10%, 11%, 12% que a gente tinha no passado, mas, dado que nós estamos falando de uma classe de ativos mais conservadora, pelo menos está ali acima do CDI, tá bom? Então, isso aqui é um pouco do resumo do que aconteceu e de como que está o sentimento dos gestores com relação a isso, tá? E que os gestores têm relatado. Bastante empresas vindo ao mercado captar dinheiro, tá? Isso é bom. Se você tem muita oferta, muita empresa, elas têm que concorrer uma com a outra. E aí, isso faz com que as taxas, do que a gente chama de mercado primário, né, que é quando as empresas vêm emitir pela primeira vez, estejam relativamente boas. Quando você tem poucas empresas vindo para o mercado e os gestores têm muito dinheiro, mas têm poucos ativos, isso é ruim, porque você tem que aceitar taxas mais baixas, tá? Não é isso que está acontecendo. Então, os gestores têm relatado aí uma farta oferta de novas debêntures no mercado, novas letras financeiras também de bancos, o que tem ajudado esses gestores a serem mais seletivos, eles não estão aceitando qualquer coisa, tá? Então, esse aqui é um pouco do panorama para os fundos de renda fixa crédito, tá? Que a gente acompanha mais de perto. Falando aqui do universo de ações, eu não sei se muitos de vocês seguem de perto o mercado acionário, mas o que a gente tem visto aqui é o Ibovespa bater recorde após recorde, e essa alta foi um pouco acelerada aí nos últimos dias, principalmente por incrível que pareça, tá? Uma coisa positiva vinda do cenário interno.
Nós andamos muito a reboque do que acontece no cenário internacional, tá? As bolsas internacionais são um fator preponderante para o comportamento do Ibovespa, tá? Se o S&P 500 lá nos Estados Unidos cair de maneira mais brusca, se cair um pouquinho, a gente pode até descolar, mas se cair lá 10%, 15%, a gente vai a reboque, tá? Assim, não tem escapatória. Mas, e quando acontece o contrário, também, se o índice lá fora sobe 10%, 15%, 20%, ainda que as coisas aqui não estejam tão boas, isso acaba nos influenciando positivamente. Então, esse mês a gente teve uma conjunção, tá, de um cenário internacional, sejam bolsas americanas, europeias, de países emergentes, se valorizando, tá? E isso aqui ajudou o Ibovespa, que, assim, em um dos poucos meses que a gente viu aí nos últimos anos, foi beneficiado por fatores internos, né? A gente tem visto, no ponto de vista negativo, uma antecipação das discussões sobre eleições. Isso é ruim, né? Porque nós brasileiros, infelizmente, a gente sabe muito bem como que funcionam anos eleitorais, né? O Congresso para, cada deputado, senador volta para o seu curral político, fica fazendo propaganda, campanha, e nada de as reformas, da legislação, né, dos nossos legisladores avançarem com as pautas importantes para o país. Isso seja para o deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Então, é ruim, por um lado, isso. Por outro lado, a gente viu números aí de PIB bem superiores ao que o mercado estava esperando, tá? Então, isso desencadeou aqui uma revisão bastante positiva dos números de PIB nas últimas semanas, tá? E fora isso, as duas coisas estão meio que ligadas, os dados fiscais do governo, ou seja, o quanto que o governo fica no negativo ali no mês a mês, eles vieram melhores do que esperado, mas a frase correta deveria ser menos piores do que esperado, tá? A gente tem previsão para esse ano, para o ano seguinte, para daqui 2 anos, 3 anos, de fechar o ano os anos com rombo, né? Que é o tal do déficit. A gente tem déficit, infelizmente, a gente não consegue arrecadar mais do que gasta, mas essa previsão de déficit ela foi revisada, né? No sentido positivo, porque os números que a gente viu agora no mês de abril e maio foram melhores, tá? Então, juntou o ponto 1 com o ponto 2, fez com que o Bovespa subisse mais de 6% no mês, uma alta bastante forte, tá? Bem robusta. E ao longo de junho, isso aqui são dados até o dia 31 de maio, tá? Estou falando tudo de fechamento de maio, mas nós já vimos aí que nesses primeiros 4, 5 pregões de junho, o Ibovespa continuou subindo, né? A gente bateu ali os 130 mil pontos, tudo por conta dessas revisões aqui, tá? De PIB e de dados fiscais, tá? E o que nós temos visto, ouvido e lido ali, né, dos gestores com os quais a gente interagiu? As empresas mais ligadas à retomada da economia estão performando um pouco melhor, né? Então, empresas de shoppings, empresas de consumo discricionário. O que é o consumo discricionário? É aquele consumo mais ligado a itens não essenciais, como lazer, turismo, shoppings está mais ou menos aqui, vestuário. Então, essas empresas que sofrem mais com a economia fechada e com o PIB retraindo, por outro lado, são muito beneficiadas quando há boas perspectivas de recuperação econômica, tá? E outra coisa extremamente importante que pode beneficiar isso daqui são notícias ali esperançosas, né, de que a vacinação, de fato, em algum momento vai engrenar. A gente tem visto aí muito puxado por esse ânimo de campanha, né? O Dória falando que vai acelerar para caramba a vacinação, todo mundo no estado de São Paulo vai estar vacinado até meados ali de outubro. Hoje, tá, de manhã, ele acabou falaram que era até o final de outubro, todo mundo em São Paulo, todos os adultos. Hoje de manhã falou que anteciparam em 15 dias. Aí você tem o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul também, falando que vai acelerar para caramba, que vai ser até setembro. Começa aí, né? Muita ligação entre cenário eleitoral com vacina e por aí vai. Desde que isso nos beneficie, né? Tudo bem. Então, a gente tem visto essas empresas mais ligadas ao consumo discricionário performando bem, tá? Consumo básico também tem andado bem. O que é consumo básico? Farmácias, que está meio que ligado ali também ao setor de saúde, né? Supermercados, e especialmente aquelas do varejo físico, né? Que dependem muito da reabertura. Fora isso, empresas que têm puxado muito a bolsa e que fazem parte das carteiras ali de alguns gestores, não tanto quanto a gente observa no índice, são empresas de commodities, tá?
Eu não sei o quanto que vocês têm acompanhado, mas até eu escrevi um pouco sobre isso hoje no meu perfil lá no Instagram. Empresas ligadas, como Vale do Rio Doce, aqui no Brasil a gente não tem tantas, né? Mas a Vale, a Petro, se beneficiam bastante da alta das commodities, e as commodities em si sobem bastante no ano, né? Você, assim, a gente viu uma madeira subindo, carne de porco, petróleo, lítio, tudo que você possa imaginar, o minério de ferro subindo. Então, isso acaba influenciando as empresas, e muitos gestores têm surfado um pouco dessa onda, tá? E empresas do setor industrial que acabam se beneficiando de, por exemplo, a retomada da construção civil. Muitos de vocês aí talvez estejam acompanhando essa retomada, né? Preços dos imóveis subindo, e o setor de infraestrutura como um todo também tem se beneficiado, tá? Uma coisa importante de frisar aqui é que muitos dos gestores ativos de ações que a gente acompanha, eles não têm conseguido andar tanto quanto o Ibovespa, tá? Poucos gestores, no mês de maio, por exemplo, subiram aqui 6% ou mais. Por quê? Porque a composição do índice Ibovespa tem um peso grande de bancos, tá? Os bancos tradicionais, porque agora a gente tem visto cada vez mais surgir esses bancos digitais, empresas como a própria XP, o Banco Inter, BTG, Nubank, né? A gente não está na bolsa ainda, mas a gente viu ontem aí um anúncio que a empresa foi avaliada em 30 bilhões de dólares. Os gestores não tinham tanto esses bancos mais tradicionais, como Itaú, Banco do Brasil, Santander. Por quê? Justamente porque estão vendo uma ameaça grande desses incumbentes, desses novos entrantes, né? Ameaçando esse modelo de altas taxas dos bancões. Então, por conta de uma tendência mais estrutural e esses bancos terem queda em suas taxas, suas margens de retorno, os gestores estavam com um peso inferior ao índice Bovespa. Como os bancos andaram bem, isso deixou eles ali atrasados em termos de performance com relação ao Ibovespa. Um outro ponto importante aqui é que o Ibovespa tem mais peso de empresas ligadas a commodities do que os gestores têm em média, tá? Poucos gestores têm um baita peso em Petrobras, tá? Tem um ou outro que tem, mas na média não tem. Por quê? Primeiro porque você tem o petróleo como uma commodity altamente volátil, tá? Os gestores estudam bastante, têm ali as suas previsões, mas poucos deles conseguem colocar uma posição de 10%, 12%, 15%, tá? Então, isso é um primeiro fator. E o outro fator é que é uma empresa que tem ingerência governamental o tempo todo, tá? Então, esses dois fatores levam muitos gestores a terem posições pequenas na Petrobras, que ainda é um peso grande no Ibovespa, tá? Então, acho que essa é uma pontuação importante, que nos últimos 6, 9 meses aí, os gestores de ações ficaram para trás do Ibovespa na média, tá? Poxa, que ruim. Acho que não é, né? Não dá para olhar o gestor em 6, 9 meses, a gente avalia aqui em pelo menos 2, 3 anos, tá? E, por fim, eu queria encerrar essa parte aqui de panorama geral falando dos multimercados, tá? Até algumas falhas na escrita aqui, depois eu corrijo para vocês, mas os gestores, eles acabam se beneficiando de tudo isso que eu falei, tá? Os multimercados acabam explorando renda fixa, crédito, moedas, local, internacional, ações. O que aconteceu com os gestores, tá? Tem um pouco de repeteco do que eu falei, mas o que os gestores que mais predominam no mundo dos multimercados são aqueles de estratégia que a gente chama de macro, tá? Que eles olham muito o cenário macroeconômico e, a partir da leitura do cenário internacional e local, tomam as suas decisões de investimento. E o que nós vimos, né? Lá fora, a continuidade de juros muito baixos, apesar de muito se falar sobre o tema inflação, tá? Apesar disso, do tema inflação estar presente não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, a realidade é que os juros continuam muito baixos, e os juros baixos obrigam os investidores, sejam pessoas físicas, sejam institucionais, a irem atrás de ativos mais arriscados. Tá? Você pega um fundo de pensão americano, canadense, japonês, que tenha que render ali inflação mais 5 ao ano, ele não vai aplicar num ativo de renda fixa japonês que vai render 1% ao ano. Ele tem que botar o quê? Em bolsa, em commodities, em private equity, por aí vai. Então, esse cenário global de juros baixos, ainda tem feito com que os gestores continuem apostando na continuidade da valorização dos ativos mais arriscados, como bolsas, por exemplo, tá? Mas tem aqui uma pequena
alteração que a gente tem observado, tá? Que é uma parte dos gestores diminuindo as alocações de ações americanas, tá? Porque eles estão com a visão ali de que os Estados Unidos já se recuperou de maneira mais rápida do que o resto do mundo, e não é rocket science aqui, por quê? Porque eles vacinaram muito mais rápido do que todo mundo. É natural que a economia ande mais rápido lá e, por consequência, as ações tenham andado mais rápido. E aonde os gestores estão alocando? Eles estão aumentando um pouco a alocação em ações europeias e ações de países emergentes, que ainda estão um pouco mais atrasados, ou muito atrasados, no caso do Brasil, né, na campanha de vacinação. Tá? Então, isso é uma coisa legal que a gente observou, tá, nesse mês. E no cenário positivo, a gente viu aqui muitos gestores que estavam com uma cabeça um pouco mais pessimista revisarem o cenário para cá. Tá? A gente viu muitos gestores, como a Ibiúna, por exemplo, uma casa que a gente acompanha, gosta bastante, revisando o tom pessimista. Eles ganharam dinheiro com posições um pouco mais pessimistas no começo do ano, principalmente ali apostando na alta dos juros futuros no Brasil e com posições compradas em dólar contra real, mas esses gestores têm se mexido, tá? Por conta da revisão positiva das estimativas do PIB e também por conta desses dados fiscais melhores do que esperado, como eu já tinha falado anteriormente, tá? Então, esse é um pouco do panorama dos multimercados, tá? Os gestores ali, no geral, foram bem ao longo do mês, tá bom? E aí, o Thiago, antes de falar um pouco aqui um pouco mais macro da indústria de fundos e dos fundos de fundos da Financial Selection, eu queria deixar aberto, se você tiver alguma pergunta de qualquer uma dessas coisas que eu te falei, manda ver. Não, tá muito didático aí, Samuel. Tá tudo claro. É muito bom aí você ter passado desde a parte de renda fixa, multimercado, ações. Acho que ficou bem bacana, tá bem claro. Surgindo também alguma pergunta aqui, você pode ter certeza que eu vou parar e te indagar, mas pode continuar aí, por gentileza. Tá bom, tá bom. Então, assim, feito esse pequeno panorama aqui, de maneira bastante resumida, desculpa, pessoal, dá uma olhada na garganta. De maneira bastante resumida sobre o que os gestores têm feito e têm pensado aqui, um pouquinho mais no curto prazo, eu queria falar um pouco sobre um questionamento que muitos têm, que é, poxa, legal, entendi aí o que os gestores estão fazendo, falando, mas, poxa, qual gestor escolher, né? Como montar uma cesta de fundos para mim, que se adeque ao meu perfil, à minha necessidade? Existem diversas maneiras de fazer isso, tá? E eu queria apresentar uma delas aqui, que é utilizar uma solução pronta, uma seleção empacotada de fundos, tá? E por que eu queria falar dessa solução, né? Porque eu acho que ela endereça várias dores aí de vocês. Então, eu queria começar mostrando, para quem não tem tanta noção, da complexidade da indústria de fundos no Brasil, né? Esse primeiro gráfico aqui, eu coloquei dados, eu não retroagi tanto isso daqui para trás, até vou buscar atualizar na próxima vez com dados mais antigos, mas tive uma expansão grande do número de gestoras aqui ao longo dos meses, tá? E dos anos, tá? Hoje são mais de 700 gestoras cadastradas na Ambima, tá? Na CVM. Assim, isso só o número de empresas gestoras. Só que cada empresa gestora pode ter ali 10, 15, 20, 30 fundos, tá? Empresas maiores têm ali 100 fundos às vezes. E se a gente pegar todos os números de fundos que essas gestoras têm, chega um número de quase 14 mil fundos disponíveis aí no Brasil, tá? Tem muitos desses fundos que são exclusivos, que são restritos, só para famílias, mas isso passa um pouco da noção para vocês olha o crescimento dessa indústria também, né? A gente saiu ali há 18, 19 anos atrás de menos de 3 mil para 13 mil. Isso aqui eu estou considerando só uma coisa que a gente chama de fundos master, tá? Aqui não tem dupla contagem. Se a gente for considerar aqui todos os fundos, de fato, tanto os FICs, fundos de fundos, fundos que investem em ativos diretos, são mais de 24 mil opções, tá? É um colosso. Se vocês, por acaso, acham que o mercado de ações com 300, 350 ações ali para negociar, ele é complexo, imagina com mais de 10 mil fundos, né? Então, é uma indústria complexa, não tão trivial de olhar. Então, nós temos aqui uma equipe por trás que trabalha dia e noite, 7 dias por semana, literalmente, porque, como eu falei até no começo aqui, eu estou ali
domingão ouvindo um podcast para entender um pouco mais de uma gestora, saber o que ela está fazendo, a sua cabeça. Então, a gente fica aqui 7 dias por semana tentando achar gestoras no meio dessas 14 mil aqui que sejam o quê? A gente chama de outliers. Para quem teve estatística aí na faculdade ou acabou estudando por conta própria, talvez lembre desse termo outlier. Outlier é um ponto fora da curva. E a gente busca aqui no nosso dia a dia achar gestoras fora da curva, outliers, tá? E a gente até fez um acrônimo aqui para essa sigla, tá? Que é uma palavra, na verdade, mas a gente fez um acrônimo para uma sigla. O que são as gestoras outliers que a gente busca, tá? Até eu botei esse logo aqui porque esse é um podcast que eu toco, tá? Fazendo entrevistas com gestores. Fica aqui a propaganda para vocês procurarem depois ali no Apple, eu esqueci que é Apple Podcast ou Apple Cast, eu não lembro como que é o nome. Tá dentro da plataforma do iOS? Tá no iOS, tá no Android, tá no Spotify. Tá o que vocês quiserem. Mas o que a gente busca, tá? O que é o O? O O, eu coloquei aqui uma correspondência para o organograma. O que é o organograma da empresa? É a estrutura da empresa, a estrutura da gestora, tá? Como que é essa parte institucional? Tem CEO, não tem? Qual que é a procedência desse cara? Como que está montada ali a sociedade? É sociedade ou é todo mundo CLT? Assim, é fazer uma pesquisa ali no Google ou no site da gestora ou usando os vídeos da própria gestora para entender a estrutura dela. E tem que ser uma estrutura diferenciada, tem que ser uma estrutura parruda. O que é o U que a gente olha também, né? É a unidade. Pô, legal, às vezes a empresa tem uma estrutura muito boa, robusta, mas as pessoas sêniores, mas as pessoas nunca trabalharam juntas. É a mesma coisa de pegar ali, vamos montar uma seleção com Romário, Ronalducho, Neymar, Robinho, todos de épocas distintas, todos craques, mas que nunca jogaram juntos e que eventualmente vão ser redundantes ali, né? Então, assim, tem entrosamento, essa equipe de gestão, eles são complementares, já trabalharam juntos, então a gente olha quão unida e integrada é a equipe, tá? As pessoas. Transparência, o T de transparência. Poxa, não investimos em fundos ou gestoras que sejam caixa preta. Aquela gestora aqui, ó, cara, você quer alocar comigo? Beleza, eu até deixo você entrar, você alocar. Mas eu não vou fazer carta mensal, eu não vou fazer call com você, eu não vou fazer podcast, eu não vou te abrir minha carteira. Eu rendo bastante, eu sou muito bom, mas eu não vou fazer nada disso para você. Poxa, legal, passo. Não vamos alocar nessas gestoras, por melhores que elas sejam. Por quê? Aqui tem uma lição muito bacana, e fica uma recomendação cultural para vocês. Mesmo gestores que eventualmente tenham uma estrutura muito boa e tem um time de gestão muito parrudo, experiente, entrosado, sem experiência, eventualmente, você pode cair em armadilhas, tá? Vocês muito provavelmente já ouviram falar de um cara chamado Bernard Madoff. O Bernard Madoff foi o responsável pela maior pirâmide financeira que já se ouviu na história, tá? Foi algo ali entre 50 e 60 bilhões de dólares. Não só pela magnitude ele surpreendeu, mas ele surpreendeu porque ele ficou décadas tocando esse esquema de pirâmide, que era travestido de um fundo. Ele recebia dinheiro e ele teve uma inteligência ali, usada muito para o mal, que era o quê? A pirâmide geralmente chama atenção e atrai pessoas gananciosas pelos retornos muito altos. E no curto prazo. Ele não. Ele tinha retornos relativamente baixos, mas muito consistentes. Ele entregava lá nos Estados Unidos, para o mundo dos Estados Unidos, né? Algo entre 7% e 8% ao ano, só que com uma volatilidade baixa e consistente. Todo ano 7%, 8%, 7,5%, 7,40%. Ele manipulava lá os números de modo que não oscilasse muito. Resumo da história, esse cara, ele não abria carteira. O custodiante dele e o auditor dele eram tudo empresas ali nebulosas, não era KPMG, ou a Price, ou a Ernst Young. E o resumo da história é que, assim, empresas globais de gestão de patrimônio, empresas muito renomadas, caíram nesse golpe, tá?
Então, acho que fica uma lição aqui para a gente, que é, poxa, por mais bonita que seja a gestora, por mais extenso que seja o currículo do gestor, por mais bonito que ele seja, ou que a gestora seja, cara, se não tiver transparência, se não tiver prestadores de serviço de primeira linha, não vamos investir, tá? Fica a dica cultural aqui que eu tinha falado veja um filme com Robert De Niro que fala da história do Madoff. Eu não sei se está no Netflix ou no HBO, que é O Mago das Mentiras, tá? Você já assistiu, Thiago? Ainda não assisti não. Vou Tá, até, enquanto você fala aqui, eu vou pesquisar aqui para onde que tá. pesquisa e manda o link depois, tá? Tem em inglês, em português, enfim. Mas, então, transparência, pessoal, é extremamente importante, tá? O L eu traduzi aqui para legado. O que é o legado? Nós procuramos gestoras que queiram montar, de fato, empresas por longo prazo. O que é longo prazo? 4, 5 anos? Não. São caras, são sócios que queiram tocar aquele negócio para o resto da vida. Que aquela seja a última gestora, o último emprego dele. Que ele se aposente fazendo aquilo. Tá? É muito difícil de você determinar isso. Tá? Todo gestor, quando está montando uma empresa, fala que é aquela último emprego da vida dele. Tá? Todo mundo fala. Ninguém fala, vou montar uma gestora, vou tentar ganhar dinheiro nos próximos 3 anos, se der certo, beleza, se não der, eu vou picar minha bula. Ninguém vai falar isso. Mas, depois aí de 12 anos olhando gestores e lendo muito sobre isso, né, e aprendendo, a gente identifica alguns fatores ali que distinguem gestores que, de fato, são compromissados em deixar um legado daqueles que simplesmente querem ganhar dinheiro. Tá? Nada contra ganhar dinheiro, todos nós queremos ganhar dinheiro, mas tem jeitos e jeitos de ganhar dinheiro. Tá? E inconformados. Gestores que estão sempre querendo melhorar a estratégia, melhorar os processos, fazer os processos com menos tempo, melhorar os controles, melhorar o sistema que ele tem. Gestores que estão sempre em busca de excelência. Tá? Geralmente, esse tipo de gestor, esse tipo de profissional, é um cara difícil de se lidar no dia a dia. Então, tem uma dosagem aqui, né? Não pode ser um cara, assim, intolerável, né? Não dá para ser um cara assim, você não vai formar time, não vai reter pessoas. Mas, por outro lado, não pode ser aquele cara que, não, tá bom, uso aqui como sistema de risco uma planilha de Excel, um Excel versão 2000, e acho que isso é legal. Poxa, aí não, tá? Então, gestores inconformados, eu gosto de dar um exemplo aqui, eu não gosto de dar exemplos quando é para falar mal, mas para dar, tirando o Madoff, né, que é uma fraude comprovada, foi preso, condenado à prisão perpétua, morreu recentemente, mas para falar aqui positivo, eu gosto de citar a JGP. A JGP tem como seu líder ali, principal gestor e principal sócio, um cara chamado André Jakurski, tá? Uma gestora lá do Rio de Janeiro. E o André Jakurski é uma pessoa que financeiramente está resolvida há algumas décadas. Ele foi um executivo de sucesso lá no Itaú Unibanco. Ele foi das pessoas mais novas da história de Harvard. Ele fez MBA em Harvard nos anos 70, quando ninguém nem sabia o que era isso. E foi um dos mais novos, né? Não basta ter feito Harvard, foi um dos mais novos. Se formou ali muito bem, baita diretor de sucesso no Unibanco, antes de juntar com o Itaú, foi um dos fundadores do Banco BTG Pactual, e em 1999, se eu não me engano, 97 ou 99, não lembro, montou a JGP. Tá? Ele está muito bem resolvido, obrigado, financeiramente, mas esse cara trabalha 12, 13 horas todo dia até hoje. Negociar ativos, gerir carteira, é como se fosse o uísque do cara, assim, é como se fosse o esporte dele. É esse tipo de cara que a gente quer. É o cara que vive de gestão, independente da fortuna que ele tenha amealhado. Luiz Stuhlberger, da Verde, é outro cara. Está muito bem resolvido, obrigado. Não precisaria trabalhar, nem ele, nem os filhos, nem os netos, provavelmente. Mas ele está lá todo dia batendo cartão. Tá? Então, procuramos esses gestores. Se tem um tipo de profissional que a gente quer que cuide do dinheiro dos nossos cotistas, é esse cara. Por fim, o E de experiência, tá? Pode ter tudo isso daqui, mas se não tiver experiência, poxa, desculpa, eu vou esperar você rodar um pouquinho mais fazendo isso, ter um pouquinho mais de cabelo branco, quilometragem, tempo de mercado, antes de botar a alocação dos clientes. E a última letra aqui, o R, são resultados, tá? Pode ter todas essas letras aqui antes, né? Mas no final das contas, o que paga as contas, né? O que vai atrair capital e fazer com que os investidores permaneçam nos fundos, é dar resultado. A gente tem que olhar os fundos no horizonte correto,
tem que dar para o gestor de ações ali 3, 4, 5 anos para ele performar, mas, poxa, se o cara consistentemente não entregar o que ele promete, aí não tem milagre. Tá? Então, pessoal, isso aqui é o tipo de gestora que nós buscamos achar. Tá? E as gestoras que a gente acha, a gente coloca dentro de um pacote chamado Selection. O que é o Selection? A família Selection, que tem vários fundos, é uma família que a gente chama de fundos de fundos. Então, nós compramos gestores, nós fazemos aqui uma seleção de gestores e deixamos esses gestores disponíveis nas plataformas aqui, seja da XP, seja da Rico, de maneira extremamente acessível. Tá? Vou falar um pouquinho mais disso aqui, R$100. Nós buscamos os melhores gestores da indústria de fundos de gestão ativa. Tá? Tem muitos gestores, tem muitos fundos passivos na indústria, não é isso que a gente mira. Tá? Tem outros produtos que olham esses produtos, esses fundos passivos e exploram, não é o nosso caso. A gente olha aí os fundos ativos e a gente quebra essas famílias de fundos basicamente nessas 4 segmentações aqui. Tá? É só para a gente olhar no dia a dia, não que isso aqui seja escrito em pedra. Tá? Mas nós temos produtos de renda fixa, tá? 3 fundos aqui de crédito. Nós temos 2, 3, 4 produtos de multimercados, tá? Temos aqui mais 2, 3, 4 de renda variável, e a gente está indo para 5 opções de fundos internacionais, tá? De maneira muito rápida aqui, se o Thiago quiser, a gente pode entrar mais no detalhe depois de cada um deles. Eu separei um específico para a gente entrar no detalhe aqui, que é este cara aqui, mas só para vocês entenderem a diferença desses caras, aqui na renda fixa, nós temos um fundo que é mais conservador, tá? Ele é o Selection Renda Fixa Crédito Privado. Ele é um fundo ali para quem quer colocar aquele dinheiro mais conservador, que você vai usar ali talvez entre 6 e 12 meses, tá? Você pode até usar depois, mas sim, é para aquela parcela do dinheiro que você não topa tanta oscilação. Ele vai oscilar, ele pode ter meses negativos, tá? Assim como teve, por exemplo, em março do ano passado, mas no longo prazo ele é um fundo que não deveria dar tantos sustos. Tá? Março do ano passado foi o pior fundo dele, não à toa, porque todos os fundos da indústria sofreram, então, como nós compramos fundos, né, um fundo de fundos, ele sofreu reboque. Esse segundo fundo aqui, ele é um fundo que investe em um tipo de crédito mais arrojado, é o crédito que a gente chama de high yield, alto rendimento. O alto rendimento ele não vem à toa. Por que o rendimento é maior? Porque ele tem mais risco. Tá? Então, ele é um fundo para investidores qualificados, tá? A legislação nos obriga a fazê-lo para investidores que têm pelo menos ali R$1 milhão de reais em investimentos financeiros. E a gente tem uma outra opção, que são os fundos de debêntures incentivadas. São aqueles fundos que só vão comprar aquelas debêntures isentas de R, né? as debêntures de infraestrutura. E como essas debêntures são líquidas, são isentas de imposto, este fundo também acaba sendo livre de imposto. Tá? Ele é um produto que vai ter ali, na média, mais ou menos 50% da carteira com fundos que vão ter como seu benchmark, né, o seu objetivo de retorno, o CDI, e mais ou menos metade vai ser atrelada a títulos ligados à inflação, tá? Que vão oscilar um pouco mais. No longo prazo, a gente quer entregar aí retornos entre CDI mais meio e CDI mais 1,5, líquido de IR, tá? Esse é o nosso objetivo. Na parte de multimercados, a gente tem um fundo aqui, que é um veículo de média volatilidade, que é o Selection Multimercado, tá? Nós temos que ele é para investidores em geral. Nós temos um fundo mais arrojado, que é o Selection Multimercado Plus. Ele é para investidores qualificados, tem essa bandeirinha aqui. Nós temos um Selection Multimercado de previdência, tá? Ele tem um pouco menos, aliás, ele tem menos opções de gestores ainda disponíveis, isso tem aumentado, mas ele tem uma grande vantagem, que os fundos de previdência você pode fazer lá a portabilidade a qualquer momento, e eles não têm come-cotas, né? É legal lembrar que todos esses fundos de renda fixa, tirando esse daqui, né? E todos os fundos multimercados sofrem com esse negócio chamado come-cotas, que é aquele imposto compulsório que o governo cobra a cada 6 meses. Os fundos de previdência não têm isso. Tá? Então, se você quiser ter a sua parcela de multimercados em previdência, esse aqui é uma opção. Nós temos um veículo relativamente novo que a gente lançou
que é um veículo que só investe em novas gestoras, tá? Tenta caçar aí os novos talentos do mercado, esses caras que estão aí mordendo mesa, com sangue nos olhos, né? Trabalhando 13, 14 horas por dia, dispostos a fazer a sua marca, ainda não são conhecidos. A gente tem um veículo só para investir neles, tanto para o universo de multimercados quanto para o universo de ações. E daí, no universo de ações, tirando esses novos gestores que a gente já falou aqui, nós temos o veículo que, dentro do universo da renda variável, das ações, ele é um pouco mais conservador, tá? Note aqui, ele é um pouco mais conservador, que é essa estratégia long bias. O que são as estratégias long bias? São aqueles fundos de ações que podem fazer algum tipo de proteção dentro de suas carteiras, tá? Podem, eles não vão ter proteção o tempo todo, tá? Sim, eles têm na maior parte do tempo, mas não o tempo todo. O que é o resultado disso? O resultado é que quando a bolsa cai, esses fundos vão cair menos, tá? E quando a bolsa sobe demais, na maioria das vezes eles vão subir menos. Então, o nosso objetivo aqui é ter retornos muito parecidos com os índices de ações, só que com menos risco, tá? Notem aqui, retornos parecidos. Nosso objetivo não é bater o Ibovespa, porque muitas vezes os gestores vão estar aqui com uma exposição comprada de 60% só em ações, não 100%. Então, se o índice sobe 20% e o gestor está 60% só comprado, ele vai subir ali 14%, 15%. Ele não vai acompanhar toda a alta da bolsa, tá? Então, esse é o primeiro pezinho aqui na renda variável, tá? Ele tem o tratamento tributário de renda variável, ou seja, você não tem come cotas, você só vai pagar imposto de 15% no momento do resgate, tá? E é o imposto sobre os seus ganhos. Aí nós temos o Selection Ações. Esse fundo aqui, sim, ele mira a bater o Ibovespa. Ele só vai ter aqueles gestores que vão ficar ali entre 90% e 100% da carteira comprados o tempo todo, tá? Nós temos um veículo que só investe em gestoras que tem o processo ESG, que é aquela siglinha que quer dizer ambiental, social e governança, né? Para quem, por acaso, não procurou, eu sugiro vocês darem Google aí, mas são gestores que colocam os aspectos de meio ambiente, social e de governança como pilares fundamentais do seu processo de investimentos, tá? E que já estejam muito avançados nesse processo, tá? Que, de fato, isso seja algo ali que o cara acorde e respire todo dia, tá? Lá fora, no Brasil, isso precisa ser provado ainda, a gente acredita nessa tese, mas na Europa, principalmente, essa exigência dos clientes, dos investidores, que os gestores tenham essa preocupação, ela já vem de 10 anos atrás, 12 anos atrás. E com isso, nós já temos dados numéricos mostrando que as empresas que têm essa preocupação performam melhor do que a média. Tá? E, por consequência, os gestores que investem majoritariamente nesse tipo de empresa performam melhor. Essa é uma tese a ser provada aqui. Nós acreditamos que essa é uma boa tese, a gente gosta muito, tá? E por isso nós montamos um veículo que só aloca nesses tipos de gestores. E, por fim, para encerrar aqui e para a gente ir nesse detalhe, Thiago, a não ser que a gente tenha uma pergunta aqui específica, tem os veículos internacionais, tá? Nós temos aqui dois veículos de ações, dois veículos que só vão investir em fundos de ações internacionais, tá? Um deles que investe em fundos de ações sem exposição cambial, esse veículo já começou, tá? Ele já completou 6 meses, inclusive, só vai ter fundos de ações internacionais, mas sem a exposição ao dólar, por bem ou por mal, tá? O que quer dizer que se o dólar subir ou cair, não vai importar, o que vai importar é se as bolsas lá fora estão subindo, se as ações lá fora estão subindo. Nós temos um veículo só para investir em fundos de renda fixa globais, tá? É um veículo mais conservador dentro de tudo que tiver no mundo internacional, mas vai oscilar, tá? A renda fixa lá fora, ao contrário do Brasil, ela oscila bem mais, mas vai oscilar menos. E, obviamente, vai render menos, né? É renda fixa. Poxa, mas para que eu vou investir no fundo de renda fixa lá fora? Todos nós deveríamos ter uma parcela do nosso portfólio no exterior. Não quer dizer que você tem que ter ações no exterior, é uma parcela do seu portfólio. Então, assim como temos renda fixa, multimercados e ações aqui no Brasil, deveríamos ter renda fixa, multimercados e ações lá fora também. Tá? Então, nós oferecemos esse veículo. E, por fim, nós temos aqui um veículo que vai ser lançado que só vai ter multimercados no exterior. Tá? Só fundos multimercados globais. E aí eu vou deixar para falar com mais detalhe desse primeiro aqui, que ele é um blend
de tudo isso que eu falei, tá? Ele é uma mistura muito bem azeitada de tudo isso que eu falei, tá? Quais são as vantagens desses fundos selection, tá? De maneira muito resumida aqui também, pessoal, acho que a diversificação instantânea, com uma boleta, com uma aplicação, você vai acessar muitas vezes 7, 8, 10 gestoras, são as melhores gestoras disponíveis na nossa indústria, tá? Algumas delas não disponíveis, já falo mais disso. É um investimento extremamente baixo, a partir de R$100, qualquer um consegue acessar os fundos da Família Selection. R$100. Se você tem R$1.000, se o seu filho, seu neto, seu sobrinho, se você quer dar um presente para o teu sobrinho, você não quer comprar um brinquedo para ele ou um joguinho de videogame, poxa, dá ali para o pai da criança ou para o teu próprio filho, ó, vou abrir uma conta tua na XP, na Rico, e vou te dar aqui, ó, R$100 nesse fundo de ações ou nesse fundo de previdência. Então, muito acessível. Tem uma gestão ativa e ágil, que é a equipe por trás aqui de todos esses fundos de fundos. Eu vou falar um pouquinho mais de quem somos, tá? Com um monitoramento muito eficiente, a gente respira isso no dia a dia. Esses veículos permitem um acesso diferenciado a algumas gestoras que não estão disponíveis na plataforma de fundos, tá? E não estarão. Não porque a gente não quer que elas estejam, mas muitas vezes porque o gestor não quer estar em plataforma. É um gestor mais recluso, é um gestor que tem uma capacidade de crescimento muito restrita. Ele fala, poxa, o meu fundo pode ter até R$1 bilhão e eu já estou com 800, então eu nem quero abrir na plataforma. Eu só quero captar aqui mais escondido. Eu não tenho estrutura para ficar fazendo live, atender os assessores, então eu prefiro nem sair para a rua, beleza? A gente acessa via os fundos selection, tá? Só para dar um exemplo para vocês de que tipo de gestora nós estamos falando aqui, uma gestora que vocês já devem ter ouvido, o melhor fundo de ações da história da indústria brasileira. Um cara chamado Dynamo Cougar. Ele faz parte aqui do Selection Ações, tá? Ele não é disponível em nenhuma plataforma do mundo, muito menos do Brasil. Então, via Selection, a gente consegue acessar. Hoje, o Dynamo Cougar é uma das maiores posições do Selection Ações, por exemplo. Tá? A gente consegue oferecer aqui acesso indireto a produtos que estejam fechados. Um exemplo aqui, que deu muito estresse para a gente, para os investidores em geral, o Fundo Verde, gerido ali pelo Luiz Stuberger. Tá? A última vez que ele abriu, todo mundo quis aplicar, o mercado inteiro. E foi muito ruim, teve muito rateio. Eu mesmo ali na pessoa física pensei em aplicar, mas quando eu fui ver, pô, já tinha exaurido ali o nosso espaço que tínhamos. Como que eu consigo acessar hoje o verde? Aplicando no Selection Multimercado ou no Selection Multimercado Plus. Temos ali uma parceria, dependendo do veículo, entre 5% e 10% da carteira está alocada no fundo verde. Tá? Eficiência tributária. O que é essa tal de eficiência tributária? Se eu montar uma carteira de 5 fundos multimercados e daqui 9 meses eu precisar resgatar de um deles, eu vou pagar, nesse fundo que eu resgatar, um IR de 20%. Tá? Aquela alíquota, aquela tabela regressiva, né? Até 6 meses você paga 22,5%, de 6 meses a 12 meses você paga 20%, entre 12 meses e 2 anos você paga 17,5% e depois de 2 anos você paga 15%. Então, se eu resgatasse de um fundo multimercado ou de um fundo de renda fixa, que tem esse tratamento tributário que a gente chama de longo prazo, antes de 2 anos, eu vou pagar IR. Às vezes eu vou fazer um rebalanceamento porque o gestor saiu, ou porque eu não estou convencido que aquele fundo é bom, eu mudei de ideia, o gestor saiu, não importa a razão, eu vou pagar IR. Se nós aqui, equipe de gestão, fazemos essa realocação e resgatamos de um fundo dentro da casca do fundo Selection, não há pagamento de imposto. Tá? Vai ter aqui o come cotas, eventualmente, dependendo do fundo, mas dentro das realocações que a gente faz dentro da carteira, não tem pagamento de IR. E tem uma coisa que eu acho muito legal e que eu gosto de falar, e que já responde uma pergunta de muita gente, poxa, eu vou mostrar nos próximos slides aqui, mas tem uma taxa sobre taxa, né? Vocês não cobram uma taxa aqui no veículo Selection? Sim, nós cobramos uma taxa de gestão aqui e taxa de performance nesses veículos. Só que essa taxa, ela é quase que 100% zerada por um negócio que a gente chama de reversão do rebate, né? Que raio que é isso? Isso aqui é conhecido por todo mundo. Muitos gestores pagam um rebate. O que é o rebate? O rebate é uma
comissão, é um comissionamento por fazermos aqui o serviço de distribuição dos fundos, tá? Isso aqui é totalmente legal, é conhecido, nós falamos isso aqui amplamente. O que acontece com essa comissão que os fundos Selection recebem? Porque quem está investindo no gestor é o Selection. Eles ficam 100%, não é 99%, nem 98%, 100% eles ficam dentro da estrutura do Selections, tá? Isso aqui não é nem porque a gente é bonzinho, isso que é obrigatório. A legislação, a CVM, obriga que os fundos de fundos, se eles receberem essas reversões, isso fique dentro da estrutura do veículo, tá? Então, com tudo isso que a gente recebe de volta, isso acaba, na maioria dos selections, zerando as nossas taxas. Então, as nossas taxas de gestão não saem do bolso do cliente no final do dia. Elas saem dos fundos com desconto que nós acessamos, tá? Então, esses são os benefícios aqui da alocação via selection, e nós tentamos selecionar os fundos, chegar aos gestores outliers, num processo que a gente chama de 5Ps. Tá? Que a gente olha aqui o passado e o presente da gestora. Eu não vou ficar lendo, tá, pessoal? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder falar de um deles especificamente. A gente olha quem são as pessoas, tá? Aquilo que eu falei dos outliers e esse processo de 5Ps, eles estão intimamente ligados, inclusive eles são redundantes em alguns aspectos, tá? Para chegar aos gestores outliers, nós usamos o processo de 5Ps. Então, é estudar muito e investigar a estrutura da empresa, passado e presente, é estudar muito quem são as pessoas, é estudar e entender quais são os processos da casa, olhar ali no detalhe o produto, a estrutura de taxas do produto, como que é a carteira, é um fundo concentrado, não é concentrado, qual que é a tributação, como que ele se compara com seus concorrentes, e olhar, como eu falei para vocês, o R de resultado lá, né, a performance. Então, a gente olha tudo isso e depois, por último, a gente vai olhar a performance. A performance, geralmente, é a primeira coisa que nos chama a atenção, mas ela é a última coisa que embasa a nossa tomada de decisão. Uma coisa é ser atraído, é ser chamado ali a atenção. Outra coisa é decidir, tá? Nós não decidimos a alocação baseada em performance. Nós decidimos a alocação baseada em tudo isso daqui, em conjunto. Se a performance for excepcional, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui for ruim, esquece. Não vai entrar. Tem muito fundo que rende pra caramba aí na indústria, a gente não aloca. E o cara está 3, 4 anos rendendo muito, muito bem. Fundos de ações rendendo assim 2, 3 vezes o que o Ibovespa rendeu. Por que a gente não aloca? Porque a gente vai ver, por exemplo, os processos, são processos muito fracos. Aquele processo escrito num papel de pão. Puxa, legal, prefiro não investir. Vai que um dia esse processo seu falha. Não queremos, tá? Isso que é um pouco do time de gestão, tá? Que cuida desses veículos. Nós somos em 5 pessoas diretamente ligadas e tem mais 15 pessoas indiretas que nos fornecem estudos, pesquisa, monitoramento da indústria, tá? Eu e o Felipe Dexheimer somos as principais pessoas focadas ali na gestão. Nós trabalhamos juntos aqui um pedaço de GPS, e aí eu chamei o Dex aqui, quando abriu essa vaga para uma pessoa de alocação, eu convenci o Dex a embarcar no foguetinho aqui com a gente, tá? Então, esse é o time de gestão. E, por fim, aqui só está um resumo de todos os fundos, tá? Os dados aqui, está errado isso aqui, pessoal. Isso aqui é o dado do fechamento de maio, tá? Fechamento de maio, um pouco da performance de todos esses produtos que eu falei, tá? Acho que eu não vou agregar muito para vocês de ficar falando de performance. Eu prefiro focar aqui no qualitativo. Eu posso mandar aqui essa apresentação para o Thiago distribuir para quem tem interesse depois. Mas eu prefiro, Thiago, a não ser que você tenha perguntas aqui específicas, até vou deixar nessa tela enquanto isso, eu prefiro escolher um fundo aqui, que a gente tem falado bastante, que é esse multimercado, que é uma cesta, né, de renda fixa, multimercados de ações, e falar com mais detalhes deles. Mas está aqui um pouco dos prazos de resgate dos fundos, tá? Qual que é o público-alvo deles, a taxa, e para quem tem taxa de performance, como que ela funciona. Por favor, Thiago, como você depois preferir. Depois você me passa, é interessante porque a gente pode encaminhar para os clientes que tiverem interesse de acompanhar essa apresentação, que está bastante detalhada. E depois você me passa e fica à disposição aqui para a gente. Tá bom.
Me fala, por favor, Thiago, eu sei que a gente já passou de 1 hora aí. Quanto tempo que você quer abordar aqui esses fundos internacionais? Eu posso falar em 5 minutos, em 10, o que você achar aí que cabe. Não, 10 minutinhos aí tá legal. Tá bom. Bora. Então, eu vou acelerar aqui para falar para vocês de um questionamento que a gente tem recebido muito, e isso nos motivou a montar esse veículo que abrange o melhor dos mundos, tá? Explorando os fundos internacionais. Então, quando a gente vai olhar fundos locais, é uma coisa, né? A gente está olhando só fundos em reais, a gente está olhando fundos no Brasil e a gente está falando aqui o idioma que a gente conhece, né? Quando a gente vai para o mundo internacional, a coisa muda de figura, né? Primeiro, você tem que decidir ali se você quer alocar na renda fixa no multimercado ou em renda variável. Simplificando muito aqui, tá, pessoal? Tem muitas vezes que você vai olhar commodities, criptoativos. Eu peguei aqui as maiores classes só. O segundo pilar é geografia. Poxa, legal. Quero investir em ações. Mas você quer investir em ações o quê? No âmbito global? Você quer investir numa região, por exemplo, Europa ou Ásia? Ou você quer investir num país único? Por exemplo, China, Estados Unidos. Então, vem essa segunda complicação aqui. Terceiro, você quer investir na China ou nos Estados Unidos usando um fundo com gestão ativa, é aquele cara que não vai ficar preso ao índice e vai buscar ali, segundo o time dele, o que for de melhor, ou você vai querer ficar investido de maneira passiva, usando um ETF, por exemplo, ou um fundo passivo ali da família Trend. E a gente tem o último pilar aqui, o último complicômetro dessa equação toda, que é legal. Se você decidiu o 1, o 2, o 3, poxa, quero exposição a dólares ou não? Ou quero estar em reais, tá? É muita coisa. E eu confesso que eu entendo que não é trivial você tomar toda essa decisão aqui para quem está eventualmente começando, ou para quem às vezes está muito tempo olhando investimentos, mas sim, não tem tempo para se dedicar, tá? Só para complicar um pouco para vocês, o objetivo não é que vocês leiam todos esses nomes, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês todas as opções de fundos que a gente tem só na plataforma da XP. Nós temos fundos aqui no universo de ações, de crédito, de renda fixa mais voltado a países, né? Que é sem risco de crédito, o que a gente fala aqui soberano, ou nesse caso aqui de fundos imobiliários, né? Que é o REITs. E nós temos aqui a parte de multimercados / alternativos. Então, poxa, tem todas essas classes de ativos. E aí, você pode escolher só US, né, que é Estados Unidos, só China, ou Europa, América Latina, Ásia, Emerging Markets, né, que é mercados emergentes, ou no âmbito global. Olha quanto complicômetro. O que mais que você pode olhar? Você pode olhar se seus fundos vão estar em euro, em dólar ou em reais. Então, olha quantas opções a gente tem. Por um lado, é muito bom, porque dá muitas opções para o investidor. Por outro lado, é ruim, porque tem muita opção. Se tivesse menos, né, seria bom. Nós temos mais de 100 opções de fundos disponíveis na plataforma da XP. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês quão complexo é. O que é o Selection Multimercado que a gente criou, o Multimercado Internacional? Ele vai unir o melhor dos 3 mundos em um veículo, uma aplicação. Então, pega todas essas preocupações que eu falei para vocês, aqueles 4 fatores, esses mais de 100 fundos que estão na XP e alguns deles até fora da XP, e a gente uniu num veículo só. Tá? O que é o Selection Multimercado Internacional? Baseado naquele nosso processo de busca dos gestores outliers e nessa nossa diligência ancorada no processo dos 5 Ps, nós vamos ter gestores com exposição à América do Norte, América Latina, Europa e Ásia, para oferecer isso para os clientes. Tá? O que é a alocação hoje, mais ou menos, consolidada do Selection Multimercado Internacional? Nós temos ali pouco menos de 20% em fundos de renda fixa, perto de 60% em fundos multimercados e mais ou menos aqui 25% em fundos de renda variável, tá? Fundos de ações. E se a gente for olhar a exposição por moedas, nós temos aqui perto de 80% em reais e mais ou menos 20% em dólares, tá? A ideia é que todo aquele time ali, as 5 pessoas de gestão subsidiadas
pelas mais de 15 pessoas do time de pesquisa, mensalmente ou no meio do mês, a gente não existe isso definido, escrito em pedra, ou a cada 3 meses, não importa, nós sejamos ativos tanto nesse balanço aqui, tá? A gente reduziu a exposição a dólar ali nos últimos meses, foi até bom, porque o dólar caiu, né? Se desvalorizou, e a gente mexe também nesse combo de renda fixa, multimercados e ações, tá? Renda variável. Tá? O que é o Selection Internacional com um pouquinho mais de detalhes? Tá? Ele tem essa taxa aqui de 0,75% de taxa de administração, uma taxa de performance. Ele já passou de 500 milhões de reais de patrimônio, na verdade. Ele tem o objetivo de entregar um retorno de CDI mais 3 a CDI mais 5 ao ano, com este nível de volatilidade, tá? Algo entre 5% e 7% ao ano. Eu já falei um pouco aqui da exposição por classe de ativo e moedas. Esse gráfico aqui, pessoal, falha minha aqui, tá? Ele falhou aqui da exposição por gestora, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui está um pouco a figura, a foto da última carteira que nós tínhamos, tá? São muitos fundos, mas só queria mostrar para vocês que nós temos aqui um combo de fundos de ações globais, temos um combo de fundos de renda fixa, tá? Esse combo aqui, ele tem taxa zero. O que nós temos dentro desse combo? Fundos de uma gestora chamada Wellington, que é uma das maiores gestoras do planeta, tá? Com mais de $1 trilhão sob gestão. Fundos do Morgan Stanley, do JP Morgan. Tá? Nesse combo de renda fixa, nós temos uma gestora chamada Oaktree, que é capitaneada pelo Howard Marks. Nós temos fundos do Morgan Stanley, temos fundos de uma gestora, uma boutique baseada no Chile, chamada Moneda. Tá? Temos aqui um fundo chamado Pagosa, que é uma das gestoras adquiridas pela Wellington, aí, focadas em multimercados. Nós temos a exposição a esse fundo aqui chamado Bridgewater, que muitos de vocês já ouviram falar, através do Ray Dalio. Então, nós temos aqui exposição fundo do JP Morgan, da Western, da BlackRock, que é a maior gestora do planeta, um mandato muito específico dele, voltado para arbitragem de eventos, é uma coisa muito específica, tá? Buscando ali ganhar dinheiro com operações de fusões e aquisições de empresas que sejam listadas na Bolsa. Tem um fundo long and short, de uma gestora chamada Tilton. Tem um fundo quantitativo aqui, de uma gestora capitaneada por uma brasileira, a Leda Braga, que fica lá no Reino Unido, mas que saiu do Brasil, está lá desde os anos 90, né? Fez mestrado, doutorado, aqui, doutorado lá fora, chamada Sistemática. Tem aqui o Oaktree, como eu tinha falado, e por aí vai, tá? Neuberger, que é uma gestora gigante também. Cada divisãozinha dessa pizza aqui, que ela não parece muito, nosso objetivo não é falar de todos eles, mas é só para mostrar para vocês que é uma carteira mega diversificada, globalmente, por moeda, por classe de ativo. Tá? E o que foi o resultado desse fundo nos primeiros 12 meses dele? Foi isso aqui, tá? Um pouquinho mais de 14%. Ele completou 12 meses agora na virada de maio, tá? Ele começou ali no dia 27, 28 de maio de 2020, acabou de completar, contra um CDI que foi ridículo no período. Tá? Esse não é o nosso benchmark aqui, mas é contra o qual, o índice contra o qual a maioria dos fundos se compara, e nós conseguimos, felizmente, entregar esse nível de retorno. Tá? Então, pessoal, só para dar exemplo de um veículo que tem disponível para vocês e tudo que tem dentro. Toda a complexidade de selecionar fundos, como que a gente consegue resumir através de uma aplicação, tá? Que é esse slide aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, Thiago, é isso, tá? Eu encerro aqui do meu lado e, enfim, fico à disposição. Sensacional aí essa colocação aí do multimercado internacional, que realmente é o que você falou, engloba tudo, né? Renda fixa, multimercado, ações, engloba o ambiente internacional, né? Países, regiões, enfim, a moeda, classe de ativo. Então, não tem o que pensar, né? É só alocar ali, ficar tranquilo, né? Ter ali a confiança que tem a XP por trás, fazendo os ajustes necessários que precisam ser realizados sem cobrança de imposto, né? Enfim, então... Exato.
achei muito pertinente aí essa colocação. A dúvida, eu ia te indagar ali sobre uma questão específica sobre a taxa geral, que geralmente é a dúvida que mais aparece, né? Mas você respondeu que tem um rebate ali. Às Mas, vezes... assim, essa pergunta é boa, tá? Pegar um fundo de ações aqui, taxa geral, taxa efetiva total, e vocês têm que questionar isso mesmo, tá? Essa é a principal preocupação. Quanto você está pagando de taxa? Deixa eu tentar compartilhar aqui, Eu só ia para até te responder isso aqui. perguntar se tem como o cliente ter uma noção de qual que é o custo efetivo no final ali, se ele decidir aplicar. Tá, seguindo essa sugestão, eu vou procurar nessa tabela para as próximas. Deixa eu ver se está compartilhando. Peraí. Para as próximas, eu vou procurar até colocar na tabela aqui, tá? Pega aqui, por exemplo, esse fundo de ações, tá? O Selection Ações, como exemplo. Vocês estão enxergando, eu imagino. Ele tem uma taxa de administração de 1%, tá? E os veículos nos quais a gente aloca aqui dentro, por exemplo, o Dynamo Ações, né? O Dynamo Cougar, o Esquadra Long Only, Brasil Capital, Constellation, esses gestores cobram 2%. Então, a conta de padeiro que todo mundo faz, está certo, poxa, eles cobram 2% e vocês cobram 1%, então eu estou pagando 3%. Puxa vida, não é 3%. Por que não é 3%? Porque nós não pagamos a taxa cheia. Essa reversão do rebate que os gestores fazem, dá para traduzir como se fosse acessar esses fundos com desconto. Então, quando a gente pega todos esses descontos que a gente consegue com os gestores, e por que a gente consegue desconto? Porque a gente não aloca 100 mil reais nesses caras, a gente não aloca 30 mil reais, a gente aloca 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões. Então, como em a maioria dos negócios na vida, né? Seja para comprar batata, seja para comprar, sei lá, algo que em quantidade você tenha desconto, a gente tem desconto aqui também. Tá? É normal. Então, como a gente tem desconto, esse 1% aqui, ele acaba sendo praticamente 100% pago por esses descontos que a gente consegue. Tá? Então, para o investidor final, a taxa cheia desse veículo, ela vai... Quer ver? Ó, não sei se consigo pagar. Ela vai oscilar aqui, dependendo da quantidade de fundos que a gente tenha, que paguem rebate, vai oscilar entre 1,90 e 2... Ficou horroroso aqui, pessoal, mas espero que vocês entendam. Entre 2,1%. Tá? Então, poxa, na pior das hipóteses, você vai estar pagando ali 0,10 ao ano a mais para ter toda essa curadoria, esses fundos que estão fechados, esses fundos que não estão disponíveis em plataforma, com uma gestão ativa e um acompanhamento ativo por trás. Tá? Então, é uma ótima pergunta, de fato, e está aí a nossa resposta. Boa, não. Parabéns aí, Samuel, pelo trabalho. E, de fato, é um veículo que eu vou começar a usar mais dentro da minha orientação e alternativa aqui de investimento para os clientes, porque é uma inteligência muito grande por trás e que a gente tem que usufruir. E como você falou, né, no ruim é 0,10 ao ano a mais que você vai pagar por todos esses benefícios. Que se você botar na conta ali as realocações e impostos que você paga fazendo só isso, já você vai comer muito mais que esse 0,10, né? Então, é fantástico aí, te agradeço por todo esse tempo que você dedicou aí na apresentação para a gente. Vai ser muito útil e com certeza a gente vai fazer bons negócios aí junto a essa família Selection. E já te desejo sucesso Obrigado. nesse novo desafio e que dê tudo certo aí, que a gente possa usufruir de bons momentos aí à frente, tá bom? Tá bom. Pô, eu que agradeço aqui. Dois merchans aqui primeiro, procurem aí para quem não ouve, para quem ouve podcast, né, obviamente, procura o Outliers, tá? É um podcast em que eu faço entrevistas com gestores, ali, geralmente a cada 15 dias. Poxa, é uma forma de vocês entenderem um pouco mais sobre o mundo dos fundos de investimento. O segundo merchan aqui me procurem lá no Instagram, para quem usa, o @samuel.ponsoni. Procura lá, @samuel.ponsoni. Eu tento postar ali comentários sobre cartas mensais, leituras interessantes que eu faço, né? Ou conversas interessantes que eu tenho com os gestores. Então, me sigam lá também. Então, é isso. Legal. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos que participaram. E a gente se fala aí. Vamos ver se mais à frente
a gente faz um bate-bola aí para corroborar aí os resultados, tá bom? Fico aqui à disposição. Forte abraço.